E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde os vossos corações nesta noite. Muito feliz, agradecido pela oportunidade mais uma vez de estar trazendo mais uma mensagem aqui a vocês. Queridos, nesta semana tivemos ali, mais especificamente no sábado, estivemos fazendo a evangelização, as células, líderes e liderados de célula fazendo a evangelização dentro de Timon. Foi uma bênção, muitas pessoas aceitaram o que nós oferecemos, que é um estudo bíblico durante a semana. Conseguimos preencher alguns formulários, glória a Deus por isso. Teve uma fala do pastor João Pedro no último culto, que ele me disse, que me chamou muita atenção. Todo culto, ele é uma célula, ele vem fazer a direção aqui no culto, como é de costume. E a célula que foi escalada no dia foi os líderes Júnior e Deane. E o pastor João Pedro, como ovelha deles, engraçado, né? A célula nos proporciona isso. O Júnior é pastor do pastor João Pedro na célula. É ovelha, muito bom. E o pastor João Pedro, quando subiu para fazer a parte dele, que ele chamou o ministério de louvor para os cânticos congregacionais, ele disse nesse momento que era para nós nos desligarmos, que era para nós louvarmos de todo o coração, não só para cantar, da boca para fora. E eu entendo nessa perspectiva que o momento do culto, ele é uma guerra espiritual sem fim. Provavelmente muitos de vocês chegaram aqui passando por alguns problemas, alguns obstáculos, passando por algumas adversidades, tribulações, tanto na vida financeira como na vida conjugal, e dentre outras coisas, que às vezes faz que você não se ligue totalmente no culto, e entra louvor e sai louvor e você não presta atenção. Entra pregador, sai pregador e você não presta atenção. Nós vivemos numa guerra espiritual muito grande, onde o inimigo de nossas almas, ele tenta da menor estratégia para tirar o foco, o nosso foco. O culto é uma prestação de homenagem, e estamos aqui homenageando Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Hoje, nós vamos navegar sobre um livro que muitos morrem de medo, de fato, de lerem esse livro, Apocalipse, pois dizem que é um livro que traz medo, e não podemos nos perder em vários símbolos que Apocalipse traz para nós. E eu convido você agora nesse momento a ficar de pé para orarmos, e que o Espírito Santo do nosso Deus possa cair sobre nós esta noite, que possamos sair daqui desafiados, pois a pregação, ela tem esse sentido, para o pregador pegar um texto muito antigo, trazer para os dias atuais, para que nós possamos sair desafiados a mudanças. Todo pregador que sobe aqui em cima, ou seja pastor, ou seminarista, ou um irmão que está tendo a oportunidade de pregar, ele vai agregar algo na sua vida. Pois que nesse momento você diga para o seu colega do lado, a pessoa que está do seu lado: eu vou prestar atenção na pregação. Eu tenho certeza que Jesus Cristo tem algo a dizer hoje para mim. Curve sua cabeça.
Querido Deus, no nome de Jesus, agradecidos somos por mais uma oportunidade que assim o Senhor nos deu, que foi de acordar esta manhã. E muito obrigado pelos livramentos, pois mesmo em muitas tribulações o Senhor nos conduziu aqui essa noite. Pois eu tenho uma rica certeza que o Senhor há de abençoar o teu povo. Que o Senhor, meu Deus, possa me usar como um canal de bênção para a tua igreja. Que tudo que eu disser aqui seja pela tua boca, para glorificar o teu santo nome. Assim como um dia o teu servo, João Batista, disse, que eu diminua e o Senhor cresça, assim eu faço a mesma referência. Muito obrigado, pois esta é minha oração que te faço no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Podem assentar. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, ou os seus smartphones, ou acompanhar pela projeção, fiquem à vontade. Eu vou acompanhar a minha tradução. Convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos ler hoje até o versículo 18. Apocalipse 12, 1 ao 18. Fiquem à vontade. Pronto, leiamos. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher, que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher duas grandes asas da águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante o tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água com um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado à sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Queridos, o livro de Apocalipse é cheio de símbolos. Escrevemos muitas coisas aqui que muita gente fica aterrorizado com esses símbolos. De uma certa forma, o apóstolo João, ele escreveu o livro de Apocalipse e não mediu esforços para que nem todo mundo conseguisse interpretar de uma forma interessante. O livro de Apocalipse, ele tem duas grandes divisões, bem distintas. Do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da grande perseguição à igreja. E o tema que eu sugeri aqui a vocês hoje é a perseguição à igreja e a vitória retumbante de Cristo. A perseguição à igreja e a vitória retumbante de Cristo. Esse é o nosso tema. O livro de Apocalipse, ele tem duas grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da grande perseguição do mundo à igreja e os juízes de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. Do capítulo 12 ao capítulo 21, a outra divisão, fala do ataque do quarteto do mal à igreja. O dragão, o anticristo, falso profeta e a grande Babilônia. E a vitória retumbante de Cristo e de sua igreja. Amém? Louvado seja Deus por isso. Do capítulo 1, na primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos 3 sessões, bem distintas. Vou fazer um pequeno resumo aqui a vocês. Na primeira sessão, dos capítulos 1 ao capítulo 3, fala dos 7 candeeiros, as 7 igrejas. Dos capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos 7 selos, que são cada selo que se abre uma perseguição nova à igreja. Dos capítulos 8 aos capítulo 9, vem as 7 trombetas, que são a resposta de Deus, o juízo parcial de Deus a esses inimigos que atacam a igreja. Já na segunda parte, que é do capítulo 12 ao capítulo 22, mostra do capítulo 12, 13 e 14, o levantamento do quarteto do mal, que ataca frontalmente a igreja. O dragão, o anticristo, falso profeta e a grande Babilônia. Dos capítulos 15 aos capítulos 16, vem as 7 taças de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Agora é o juízo pleno de Deus sobre o mundo e os inimigos da igreja. Na terceira sessão, dos capítulos 17, 18 e 19, vem a derrota desse quarteto do mal. E na quarta sessão, dos capítulos 20 ao 21, é a queda da cena do diabo, a cena do juízo final, sendo lançados no fogo, a triste realidade dos que não têm o seu nome no livro da vida, depois novos céus, nova terra, e a vitória retumbante do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua igreja. Se você prestar atenção, no capítulo que lemos agora, o grande dragão, ele trava 3 batalhas, seja com Deus, seja com a mulher, seja com Miguel, as 3 vezes ele sai perdedor. Ele fracassa nas 3 tentativas de conseguir algo para o seu reino. Louvado seja Deus por isso. Quero que você entenda que o livro de Apocalipse é um livro de consolo. É o livro que nós vemos plenamente
a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é certa. Não tem outro final. Vamos lutar, vamos lutar. Eu creio que Satanás ele possa até pensar, vamos lutar para ver se as profecias elas mudam, e de fato não mudarão. A vitória de Jesus é nítida, é clara, e está aqui nas Sagradas Escrituras para todos nós ver com os nossos próprios olhos. Eu quero que você entenda que por mais que passamos por adversidades, tribulações, existe um Deus que tem uma vitória certa. Eu tenho um grande amigo que Deus me deu nessa trajetória minha dentro do seminário, que sempre nós trocamos experiências, trocamos muitas coisas para agregar no nosso meio espiritual. E sempre quando ele manda uma mensagem para mim assim: irmão Clemildo, quero falar contigo. Problema. Meu irmão, beleza, à noite estou no seminário. Pronto, à noite nós conversamos. E ele falou assim para mim, ele não é da nossa denominação, nós somos batista, ele não é, mas não foge dos nossos princípios também, por isso que ele está no seminário batista. Então ele disse assim para mim: irmão Clemildo, provavelmente eu vou sair da minha denominação, provavelmente eu vou para batista. E eu, rapaz, glória a Deus por isso, que bom, cara. Qual é o motivo? Porque estão querendo mexer na nossa confissão de fé. E estão querendo colocar a nossa confissão de fé calvinista. Eu vou já dar um exemplo para que vocês entendam. E eu, sério, meu irmão, sério. E se for, vai para a votação, se for aprovado, eu não vou ficar. Vou procurar outra denominação para mim, porque eu não vou pregar uma coisa que eu não acredito. Glória a Deus por isso. Então, o que vão mudar na confissão de fé dessa denominação? Vai mudar na predestinação, que é o fato que nós somos eleitos. Que Deus ele tem um povo escolhido, eleito. E aí, automaticamente, a igreja em si, ela deixa de participar de missões, ela deixa de participar de evangelização, ela deixa de participar de ação social, e dentre outras coisas. Por quê? Porque ela acredita que Deus ele vai lá no meio da rua, opa, você é o escolhido, pega o camarada pela mão, traz a igreja aqui. Então tem muitas igrejas no segmento desse meu querido irmão, que já tem 9, 10 anos de fundada, de plantada, e existe 8, 7, 6 membros dentro da igreja. Não é viável que nós trabalhamos dessa maneira. Pois a palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho. Pregai. Pregai. O pregai é para todo tempo, até que ele volte. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Irmão, eu vou orar por você. Seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Através desse comentário que eu estou trazendo, expondo aqui a vocês, eu vejo como Satanás ele tem atingido as igrejas de uma certa maneira que as pessoas não conseguem ver com os olhos espirituais. E louvado seja Deus pela primeira igreja batista em Timon, que nós temos o fundamento de trabalhar com missões, nós temos o fundamento de trabalhar com evangelização, nós temos um trabalho de ação social dentro da nossa igreja. E a partir do momento que a igreja não tem mais essa perspectiva, de uma certa forma,
vai cair o número de convertidos dentro dessa denominação. Se nós formos esperar pelas pessoas virem até a igreja, é muito difícil. Se não depender de nós, convidar, orar, insistir para que a pessoa venha, é muito difícil ela vir por si só, pois o mundo é prazeroso. A porta larga, ela é a mais prazerosa. Voltando para o nosso texto, eu vou ler agora aqui pela projeção, do capítulo 1 ao capítulo 6, o meu primeiro ponto chama-se o sinal no céu. Vamos ver algumas interpretações sobre esse texto. Eu fiz aqui algumas anotações porque, de uma certa forma, são muitas informações para passar para a igreja. Mas não se preocupe, meu horário não passa do permitido. Fique tranquilo. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Rapaz, descrição da mulher. Quem é essa mulher perseguida? O catolicismo romano, ele diz que essa mulher é Maria. Quando nós começamos a destrinchar o texto, nós vemos que não é. Os dispensacionalistas falam que essa mulher é o povo de Israel. Isso também não tem cabimento, porque o versículo 17, ele tira essa hipótese. Então, a interpretação melhor, penso eu, é a igreja. Somos nós, povo de Deus. Então essa mulher, ela está sendo perseguida. Então, tirem a figura da mulher. Quando eu falar mulher, vocês já sabem quem é a igreja. É a igreja. Como eu falei, não é Maria. E eu estou trazendo esse estudo, esse sermão, essa pregação, para vocês numa perspectiva batista. Nós somos batista, primeira igreja batista em Timon. Não é isso, Paulo? Paulo é batista, o Alex é batista. Nós temos a nossa denominação. Então, também não é o povo de Israel. Bem, na minha perspectiva, é a igreja. Eles acham, eu estou afirmando. O que diz que quando ela está vestida do sol? É um símbolo. Está mostrando aqui que essa igreja, ela é gloriosa. Nós somos gloriosos, porque nós servimos a um Deus glorioso. Então você e eu, somos gloriosos. Na perspectiva de Deus, nós estamos glorificados. Na perspectiva de Deus, nós estamos salvos. Cabe a nós fazer apenas uma coisa: renúncias. Rapaz, essa palavra é a palavra mais gostosa que eu me deparei em toda a minha vida de cristão. Não tem uma palavra que define mais uma pessoa que segue a Jesus Cristo. Renúncias. Renunciar. Você está renunciando uma coisa que é do seu gosto para fazer o gosto de outra pessoa. Renúncia. Eu me deparo muito. Estava falando para minha esposa ontem. Eu me deparo em alguns lugares. E para quem não sabe, eu fui, com toda a humildade do mundo, eu fui um dos melhores goleiros que já teve aqui nessa cidade de Timon. Joguei em muitos lugares. Você me vê hoje assim gordinho, é porque a gente vai comendo e aí a gente vai engordando. Não faz o exercício devido e aí a gente perde a mobilidade. E eu falei para elas, rapaz, muitas pessoas
me verem na rua e eles falam assim: cara, por que tu parou de jogar tão cedo? Por que isso? Eu quero entender, por que tu parou de jogar cedo? Porque tem muitos goleiros que são mais velhos do que você e ainda jogam. E por que tu não joga mais, cara? Eu recebo ainda hoje muitas mensagens, convites. Isso é renúncia. Eu saí, no tempo que eu comecei a jogar, eu saí de uma perspectiva horrível que as pessoas tinham da minha pessoa, e através do futebol, eu tomei outra perspectiva na vista das pessoas. E as pessoas me viram com outros olhos, de admiração. Rapaz, que coisa! O futebol, ele de uma certa forma, ele mudou a minha vida, em muitos segmentos. E eu amava jogar futebol. Não é que eu não ame mais, mas não é prioridade. Então, é muito difícil você deixar de fazer uma coisa que você ama. O Adriano ali sabe, o Adriano me conheceu, sabe? Eu fui campeão com esse cara aí. Renúncia. Eu renunciei a uma coisa que eu amava de fato, para num sábado à tarde não ir para um jogo, para ir para uma evangelização. Eu deixei de jogar futebol num domingo pela manhã para estar aqui na EBD durante a manhã. Eu vou ao seminário de segunda a sexta e eu tive que fazer muitas renúncias para estar ali. Eu acho que foi o tempo mais difícil de renunciar a muitas coisas para estar ali. Estou com o pé dentro do 3º ano, glória a Deus por isso. É muito difícil tudo que acontece ali. O Júnior sabe disso. Mexe com tudo nosso. Mas eu entendo que essa igreja, que essa mulher que mostra aqui em Apocalipse, é a igreja do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse sol que resplandece essa mulher, é porque essa igreja, ela é gloriosa. E na nossa perspectiva, nós somos glorificados pelo sangue do Cordeiro, pois fala mais à frente. Eu quero que você entenda, querido, essa noite, que você tem um Deus tremendo sobre a sua vida, e você todo dia tem uma oportunidade diferente que Ele te dá. Faça chuva ou faça sol, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada amanhecer sobre as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele levou os nossos pecados na cruz. Ele morreu segundo as Escrituras, como está em 1 Coríntios 15. E ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Versículo 2. Essa igreja, ela é gloriosa. No Antigo Testamento, em Êxodo 25, fala sobre o tabernáculo, que, de uma certa forma, o tabernáculo ele era de madeira, de acácia, e ele era revestido em ouro. E mostra que, dessa perspectiva, mostra a glória de Deus sobre essa igreja. Êxodo 25 fala do tabernáculo de ouro, da maneira que o tabernáculo era, de madeira de acácio, revestido de ouro, que simbolizava a glória de Deus ali. Assim também a igreja é gloriosa, e na perspectiva de Deus, nós somos assim. Sinta-se privilegiado. Nós precisamos tomar uma decisão em nossa vida, renunciar em viver uma vida boa com o nosso cônjuge,
renunciar para viver uma vida boa com os nossos filhos, renunciar, pois na perspectiva de Deus, nós já temos a vitória certa, mas depende de nós. Nós temos que tomar essa decisão. Todo dia é uma batalha diferente. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Voltando ao 1 ainda, quando a Bíblia diz que essa mulher tem a lua debaixo dos pés, significa que a igreja ela tem autoridade e domínio. Entenda, a igreja ela tem autoridade e domínio. Não que a igreja ela tenha o domínio em si mesma, mas entenda, se o dominador é Cristo, nós também temos esse domínio sobre o mal, o inimigo de nossas almas. Então, quando a Bíblia fala que a mulher tem a lua debaixo dos pés, significa que a igreja ela tem autoridade e domínio. Não que a igreja ela tenha esse domínio em si mesma, mas se o dominador é Cristo, logo a igreja tem esse domínio espiritual. Eu peço para o Diana colocar Efésios 1, os versículos 20 a 23, mostra essa autoridade de Deus sobre qualquer coisa. Mostra essa autoridade de Cristo sobre qualquer coisa. Efésios 1, dos versículos 20 a 23, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e toda potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu com a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus por isso. Que dá para nós entendermos que nós não podemos fazer ou querer combater algo com o nosso próprio ser, ou o nosso próprio pensamento. Eu aprendi em diversas áreas da minha vida, principalmente na área da sexualidade, que nós não podemos combater o pecado de frente, com o nosso próprio pensamento. Eu vou, eu faço, eu consigo. E de uma certa forma você vai cair no pecado 1, 2, 3, 4, 5, a eternidade, se for possível, se você viver. Porque nós não conseguimos ter esse domínio. Nós não somos um ser que consegue fazer isso por si só. Então nós precisamos de alguém para que possamos passar por essas provações diárias no nosso dia a dia. E como Efésios 1, dos versículos 20 a 23 relata, Jesus Cristo é o único que pode fazer isso para nós. O único dominador sobre todas as coisas. E de uma certa forma, não tem outro além dele que possa nos dar a vitória sobre os principados, sobre as potestades, a não ser Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus por isso.
Quando diz que essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas, significa que essa igreja é vitoriosa, pois ela está em Cristo, e a vitória em Cristo é a sua vitória. Queridos, muitos de nós passamos a semana em tribulações, passamos a semana passando por muitos obstáculos, que de uma certa forma não entendemos por que isso tudo acontece na nossa vida. Dentre muitas pessoas, colocam logo a culpa em Deus. Por que Deus deixa acontecer isso nas nossas vidas? Eu vi um grande escritor falando que nós não estávamos no jardim do Éden quando Adão pecou, mas pegamos através dele o pecado. Mas ele conclui dizendo que também nós não estávamos na cruz do Calvário, mas herdamos a salvação através de Cristo. Essa decisão cabe a nós, para sermos vitoriosos, para participarmos dessa comemoração no final, pois o livro de Apocalipse, ele relata a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, e não há outro final. Para nós, temos duas escolhas: a salvação eterna em Cristo, ou a perdição eterna no lago de fogo. Pois a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo pegará o falso profeta, o anticristo, o inferno, e lançará todos eles no lago de fogo para toda a eternidade. Isso é muito sério. Quando nós temos essa perspectiva e o plano de salvação sobre nossas vidas, nós nos preocupamos com o nosso próximo. Quando diz que essa mulher está grávida, relata a grande missão do povo de Deus ao longo da história, para trazer ao mundo o Cristo segundo a carne. Queridos, nos dias atuais, assim como Deus levantou muitos profetas, reis, dentro do Novo Testamento até os dias de hoje, até João Batista, para proclamar que o Cristo, o Messias, estava vindo, nós temos outra função. A partir do momento da sua crucificação e da sua ressurreição, nós temos que proclamar o Evangelho para quem ainda de fato não o conhece. Essa é a nossa missão. Eles tiveram a missão deles e nós temos a nossa agora. Como igreja do Senhor, eu afirmo a vocês que se nós não tivermos essa perspectiva de aonde chegarmos, falarmos do amor de Cristo, falarmos que Ele mudou a nossa vida, nós precisamos nos autoavaliar sobre a nossa perspectiva, sobre o Evangelho de Cristo, sobre o plano de salvação. O pastor Edmar, ele falou uma vez que se hoje nós estamos aqui, é porque uma pessoa não desistiu de nós. E isso é fato. Eu estou aqui porque uma pessoa não desistiu de mim, lutou para que eu estasse aqui hoje, lutou para me dar um discipulado, lutou para que eu fosse batizado. E isso é fato. Não podemos nos esquecer disso. Versículo 6, Jonathan. Versículo 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quando nós vemos essa descrição do versículo 6, preste muita atenção. Como eu relatei aqui para vocês, o livro de Apocalipse, ele está cheio de símbolos. E nós precisamos ter cuidado.
para não pegar literalismo nas simbologias de Apocalipse. Então ele aqui não está tratando de 3 anos e meio, ele está tratando de um período completo, onde a igreja está sendo perseguida no deserto, e o deserto é um símbolo desse mundo na peregrinação nossa aqui que estamos sendo perseguidos. Todo dia nós caminhamos pelo deserto, todo dia aparece algo para pecarmos. Como eu falei antes, se nós por si só querermos combater o pecado de frente, nós não vamos conseguir. Só conseguimos através de Cristo. E eu falarei o nome dele aqui quantas vezes for possível, para que vocês tenham essa noção. Sem Jesus não conseguimos nada. Nós somos perseguidos dia após dia. Muitas pessoas relatam assim: rapaz, eu estou na igreja, eu estou passando por vários problemas, enquanto tem aquela pessoa que não anda em igreja nenhuma, não busca a Deus, tem uma vida próspera. Meus queridos, Satanás, ele não vai mexer em quem está tranquilo não, em quem é dele não. Ele vai mexer com quem procura verdadeiramente as Sagradas Escrituras, quem procura verdadeiramente está orando. Isso de fato incomoda ele, mas eu estou afirmando para você, não é da minha ideia, não é da ideia do pastor João Pedro, não é da ideia do pastor Edmar, é a própria Bíblia que relata que a vitória sua e minha está certa. Glória a Deus por isso. Mas para isso precisamos tomar essa iniciativa de nos dedicarmos totalmente a Cristo, de nos separarmos do que é profano, do que é ruim, para vivermos uma vida dedicada a Cristo. Vamos adiante. O segundo tópico, a descrição é a guerra nos céus. Eu não vou ler os textos na projeção, o tempo já está bem corrido, mas eu vou explicando aqui a cada vez que eu falar um versículo. No versículo 7 nós vemos a descrição da guerra no céu, entre Miguel e seus anjos, e o dragão e seus seguidores. Miguel é identificado aqui em outras partes da Bíblia também, como um dos principais arcanjos, muitas vezes associado à proteção e à batalha espiritual. O dragão é comumente interpretado como uma representação de Satanás, ou seja, do mal. Essa batalha nos lembra que há uma dimensão espiritual por trás dos eventos terrenos, que estamos envolvidos na luta espiritual. Isso relata, mais uma vez, que a vitória de Miguel é a nossa vitória. A partir do momento que estamos em Cristo, a vitória é nossa. Miguel veio amando de Deus, veio combater o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e ele teve êxito, ele venceu. É essa perspectiva que temos. Jesus Cristo, ele vai nos dar a vitória, mediante as nossas renúncias. O preço foi alto, queridos. O preço da cruz que Cristo pagou foi alto, muito alto. Precisamos ter essa noção também, que sem o sacrifício dele na cruz, nós não teríamos salvação. Isso é fato, isso é verídico. No versículo 8, o dragão e os seus anjos são lançados para fora do céu e a terra. Isso simboliza a derrota de Satanás no céu e a sua subsequente atividade maligna na terra.
No versículo 9, nós vemos que Satanás é lançado à terra com seus anjos. Isso indica uma limitação e restrição após a sua derrota no céu. Embora ele ainda tenha poder e influência, sua derrota no céu é garantia de sua derrota final. Eu quero que vocês entendam que muitos têm medo de abrir a Bíblia ou de orar, porque acham que Satanás ele tem poder para vir pegar você e jogar lá de cima da ponte. Não é bem assim. Nós estamos sob uma proteção divina. E nós vemos lá no livro de Jó, como é que funciona. A autoridade parte de Deus. Nós podemos ser tentados, influenciados, porque esse é o papel dele para a humanidade. Mas a vitória é certa, amém? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Jesus Cristo, Ele é vitorioso, e precisamos ser junto com Ele. Precisamos tomar essa decisão, precisamos nos separar, precisamos fazer renúncias. No versículo 10 e 11, há uma celebração no céu, entenda, pela vitória sobre Satanás, proclamando que já veio a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo. Isso ressalta a supremacia de Deus e a vitória garantida por meio de Cristo sobre o mal. Os cristãos são encorajados a permanecer fiéis a Cristo, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Essa perseguição e esse sofrimento sempre teve. Desde Gênesis, sempre teve. Mas todos que andaram lado a lado com Deus, todos eles tiveram vitórias extraordinárias. Meu querido, você pode até estar pensando aí, eu sempre caio no mesmo pecado, eu sempre tropeço na mesma coisa. Muitos grandes profetas e reis que Deus levantou no Antigo Testamento pecaram. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na minha perspectiva, o rei Davi, ele é a única pessoa da Bíblia, o único homem que ele deveria ser fulminado instantaneamente por Deus, porque ele não infringiu apenas o 7º mandamento, mas todos os 10. Ele pecou, mas ele pediu perdão de todo o coração. Deus o perdoou, segundo as Sagradas Escrituras. A promessa veio com Salomão, segundo as Sagradas Escrituras. Queridos, não importa o que você cometeu durante a semana, o que importa é que hoje você está aqui, e se você lançar o seu coração em terra, e pedir perdão para Cristo Jesus sobre esse pecado no que você tem dificuldade de enfrentar, Deus ia lhe perdoar. E através desse pecado, Deus ele vai fazer um grande testemunho através da sua vida, para a remissão de pecados de muitos. Entenda isso. A Bíblia fala que Ele, Jesus Cristo, não veio para os sãos, mas para nós, doentes e pecadores, que todo dia levantamos com um problema diferente. Entenda, a vitória é certa, amém? Depende muito de nós, nos separarmos do que é profano, do que é errado, mas a vitória é certa, isso é nítido. Rapaz, mas é muito bom você colocar a cabeça no travesseiro e dizer, rapaz, está certo, se eu aceitar Jesus Cristo, se eu andar de acordo com os princípios dele, rapaz, se eu morrer aqui, eu vou abrir meus olhos diante dele, pois eu vou para o céu, pois é assim que as Sagradas Escrituras relatam. Pois quando Cristo estava na cruz, tinha 2 ladrões do lado dele,
E um disse: Senhor, não esqueça-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem nenhuma vírgula, sem nada. É fato. Isso é ótimo, isso é magnífico. Imagine a eternidade com Deus Todo-Poderoso. É deslumbrante. Rapaz, essa semana no seminário eu falei assim: rapaz, eu vou dar um abraço tão grande nele, que eu só não vou matar porque eu não posso, de tanto abraçar. Porque o que nós passamos aqui, queridos, é algo para nós chegarmos diante dele no último dia e dizer: eu combati o bom combate, eu guardei os princípios, eu andei de acordo com o que o Senhor quis, eu estou aqui para te louvar pessoalmente. Tópico 3 e último, para encerrarmos. O pessoal diz que seminarista conversa muito, fala muito, e isso é verdade. Olha, o Júnior ali está sorrindo ali, é verdade, o Júnior conversa muito, é seminarista. Tenha paciência comigo. Vamos agora para o terceiro tópico, a perseguição à igreja. Perseguição, mas a vitória é certa, amém? Versículo 13, vemos Satanás seguindo a mulher que deu à luz a um filho varão. Essa mulher frequentemente é interpretada, como eu disse já a vocês aqui, o povo de Deus, a igreja. O filho varão, ela há de dar à luz, é Jesus Cristo, é nítido. Aqui Satanás está empenhado em atacar e destruir tudo o que está associado a Cristo e à fé cristã. Isso não é uma coisa que devemos ter medo, porque lembrem que Deus, Ele expulsou Satanás, e Ele tem poder sobre todas as coisas. Se você está firmada numa rocha que é Jesus Cristo, você vai ter êxito em tudo, como já foi relatado aqui. Nos versículos 14 e 15, vemos que a mulher é protegida e levada para o lugar seguro, onde é alimentada e cuidada por um tempo determinado. Isso pode simbolizar a proteção divina concedida à igreja durante os tempos de perseguições e tribulações. Deus promete cuidar e proteger do seu povo, mesmo em meio às dificuldades. No versículo 16, vemos Satanás lançando a água com um rio da sua boca, numa tentativa de afogar a mulher. A água muitas vezes representa na Bíblia povos, multidões e nações. Isso pode indicar os esforços de Satanás para destruir a igreja por meio da perseguição e oposição dos poderes terrenos. Já nos versículos, para finalizarmos, nos versículos 17 e 18, vemos que a terra ajuda a mulher, engolindo o rio lançado pela serpente. Isso pode simbolizar a intervenção divina para proteger a perseguição à sua igreja. Deus está no controle e não permitirá que Satanás prevaleça sobre seu povo. A vitória é certa. Ele vai usar de muitos artefatos, de muitas estratégias, e ele pode, de uma certa forma, lançar algo sobre o problema que você tem, sobre esse pecado que ainda não saiu do seu coração, que às vezes pode se tornar um pecado de estimação, e isso é lastimável, é muito sério. Não se preocupe, queridos. Segundo as Escrituras, a vitória é certa. Eu estou relatando aqui para vocês desde o início que a vitória é certa. Amém? Depende muito de nós. Nós devemos tomar essa decisão. Essa decisão que temos que tomar essa noite. Deus está aqui essa noite, lutando por você, mais uma vez. Mostrando que Ele já está com a vitória certa, segundo as Escrituras. Que não há nenhum inimigo que possa combater as forças superiores
do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possa, segundo a Bíblia, nos separar do amor de Deus. Por mais das tribulações que você está passando, tenha noção, tenha essa perspectiva, que a vitória é certa sobre a sua vida e sobre a minha. Deus, Ele tem um plano sobre qualquer cidadão aqui presente hoje. Deus, Ele tem um propósito sobre todas as pessoas, mas a decisão é nossa. Deus, Ele não é intrometido para entrar na nossa casa sem ser convidado. Isso é papel do opositor, do inimigo, da esquerda. Eu convido a você a refletir sobre a sua vida neste momento. Eu convido o Ministério de Louvor, mais uma vez aqui à frente. Eu quero que você tenha essa perspectiva de que a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Ninguém pode dar essa vitória a nós, a não ser Ele. Isso é nítido. Não tente buscar prazeres em outros lugares, porque todos os prazeres buscados em outros lugares são momentâneos. Isso é nítido. Eu quero que você tenha noção essa noite, que segundo a Bíblia, a vitória é certa em Cristo Jesus. Quero que você reflita nesse louvor, que o Ministério de Louvor, Libertação, vai cantar agora nesse momento. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Peço à igreja a se levantar nesse momento, adorarmos o nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda salvação.
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Peço nesse momento que a igreja possa estar orando por aqueles que ainda de fato não servem a Jesus Cristo. E eu digo a vocês que a única maneira de você ser salvo, de você ter a vida eterna, é você olhar para Jesus com fé, entendendo que Ele levou os nossos pecados na cruz e que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Eu e você fomos inoculados pelo veneno da antiga serpente. E o veneno da antiga serpente chama-se pecado. E o salário do pecado é a morte. Diz a Escritura que a única maneira de você e eu sermos salvos é que Deus então providencia para nós uma redenção. De que forma? Mandando o seu Filho como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador. E quando Jesus estava lá na cruz, Deus pega o veneno que estava dentro de nós, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e lança sobre seu Filho. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, maldição. E quando ele foi feito pecado por nós, diz a Escritura que agradou o Pai moê-lo naquela cruz. Naquele momento, o meu, o seu, o nosso pecado estava sobre o Filho de Deus. Quando você olha para Jesus, entendendo que Ele morreu por você, em seu lugar, pelos seus pecados, então o Espírito Santo opera em você um novo nascimento, e então você recebe a vida eterna. A igreja nesse momento está orando. Mediante essa explicação, eu pergunto se alguém entre nós hoje, aqui na Primeira Igreja Batista, se alguém deseja aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, renunciando de fato o pecado e entrando pela porta estreita, que é a porta da salvação. Eu pergunto se há alguém em nosso meio hoje que deseja do fundo do coração de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Levante apenas uma de suas mãos. Nesse gesto, eu e a igreja vamos orar por você. Só existe uma pessoa que pode nos conceder a vida eterna, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi pregado essa noite, a vitória já é certa, mas depende de nós participarmos dessa vitória. Nós temos que tomar essa decisão em nossas vidas, e isso é fato.
Por isso que entra pregador e sai pregador, e sempre vai ter a mesma pergunta: se alguém quer aceitar Jesus, porque isso é essencial para a vida de uma pessoa, ela conseguir a salvação que só há em um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto mais uma vez: há alguém no nosso meio que deseja aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Levante apenas uma de suas mãos. Vamos apenas orar por você. É muito simples. Há alguém no nosso meio? Eu vou fazer a última pergunta. Há alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma de suas mãos. Vamos apenas orar por você. Ou você que já serviu a Cristo Jesus algum dia da sua vida e se perdeu pelo meio do caminho e hoje está aqui querendo se reconciliar com Ele, levante uma de suas mãos. É bem simples esse fato. Há alguém no nosso meio que deseja aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se não há, eu vou encerrar o convite por hoje, e que Deus possa te conceder mais uma oportunidade. Pastor João Pedro, convido